Olá, bem-vindos ao Luzem. Me chamo Vanessa, para quem está aqui pela primeira vez, e esse é o momento que a gente traz uma reflexão para nossa semana, utilizando essa grande ferramenta que a gente tem aí disponível, que é o tarô. Bom, como é que funciona aqui? Vou escolher 3 cartas, e dessas 3 cartas, você pode escolher uma delas, pensando aí na sua semana, colocando a sua intenção na hora de escolher a carta, ou se você tiver uma questão, uma pergunta mais específica, também pode fazer. Pensa na sua pergunta, fecha os olhos, respira fundo e escolhe uma das cartas. E aí eu vou trazer a resposta aqui. Vou tirar as 3 cartas, já dei uma embaralhada aqui. Vou escolher as 3 e aí eu já mostro pra vocês. A carta número 1, vou colocar aqui. A carta número 2 tá aqui. E a carta número 3, que é essa. Vou mostrar agora pra vocês. As 3 cartas aqui na minha mão. Agora é o momento onde você fecha seus olhos, respira fundo, pensa aí na sua semana, na sua intenção, na sua pergunta e escolhe uma das 3 cartas. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Bom, vou mostrar aqui o resultado. Carta número 1, a gente tem aqui uma carta de combate. Quem é essa carta aqui? O 5 de paus. A gente até percebe aqui na carta uma disputa, né? Todas as pessoas que estão aqui, né, nessa figura estão como se estivessem brigando por alguma coisa, né? Normalmente as cartas aqui do tarô, elas trazem muita representação da pessoa, assim, ela não é muito uma coisa externa, né? O 5 de paus, como tem outras pessoas envolvidas aqui, traz mais uma ideia de conflito externo, né? Quando a gente fala do naipe de paus, é um naipe que está relacionado ao elemento fogo, que tem muito a ver com mudanças, com transformação, né? Então, essa semana, para quem escolheu essa carta, provavelmente tá rolando alguma situação que vai acontecer alguma mudança, alguma transformação em relação a alguma coisa, e existem pessoas envolvidas na situação. Não é uma situação onde só envolve a pessoa, e provavelmente está tendo alguns conflitos e que está deixando essa pessoa de uma forma talvez meio angustiada ali, sem saber o que fazer, para onde ir, e como lidar com essa situação, né? Sempre que a gente se encontra em conflitos, é importante a gente tentar se afastar dessa situação, né? Porque você percebe que quando a gente está envolvido na situação, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, olhar esse conflito que está rolando de uma forma, de um ponto diferente, para tentar entender o que aquilo faz sentido para você e para que caminho você deve seguir. E se aquele conflito realmente é necessário, né? Porque às vezes a gente fala, vamos evitar conflitos, né? E nem sempre é assim que funciona. A gente precisa, né? Faz parte da nossa vida existir dúvidas, conflitos, a gente não concordar com alguma coisa, principalmente com outra pessoa, né? E é importante, né, ter opiniões ali diferentes, né? Mas saber até que ponto esse conflito faz sentido, ou até que ponto aquilo já não me cabe mais e já tá me fazendo mal, tanto pra mim quanto para as pessoas envolvidas ali na situação. Esse é o recadinho para quem escolheu a carta número 1. Quem escolheu a carta número 2, a gente tem aqui um arcano maior, o Sol. Gosto muito desse arcano. Ele traz essa representação, né, nesse tarô aqui, né, que é do Rider-Waite, uma criança em cima de um cavalo,
um monte de girassóis e o sol, né? E um tecido aqui, né, com a cor meio vermelho ou alaranjado, né? Sempre que a gente tem uma representação de uma figura de uma criança, a gente tem essa ideia de coisa boa, de sentimento genuíno, de inocência. E o sol é essa manhã que se inicia e que traz essa possibilidade de fazer o novo, né? O sol brilha, o sol é quente, o sol dá energia pra gente, né? Um dia ensolarado deixa a gente muito mais com vontade de fazer as coisas do que um dia mais nublado, mais fechado, apesar que eu gosto desses dias também, né? Porque são dias, né? O importante é o dia estar amanhecendo e trazer possibilidades de coisas novas ali pra gente. Essa carta tem uma energia muito positiva, mas ela também o contrário dela, né? E o excesso dessa energia pode causar mal, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão ali em volta, né? Porque o excesso de sol, ele queima, né? Então, quando a pessoa está muito ali naquela energia de liberdade, de saber achar que consegue fazer tudo, ela às vezes acaba passando por cima dos outros sem perceber, né? Trazendo muito mais essa parte do ego que a gente tem, que a gente traz com a gente, deixando se sobressair muito mais de quem ela é de verdade, né? Então, recadinho para quem escolheu essa carta essa semana, tomar cuidado com o quanto que você tá brilhando aí a sua energia, e às vezes você tá ofuscando algumas pessoas ali que estão à sua volta, ou você tá se sentindo ali numa posição muito superior, né, em relação aos outros. É importante a gente lembrar que todos somos iguais, que o sol nasce para todos, amanhã nasce para todo mundo, né, e enfim, importante lembrar disso. Quem escolheu essa carta aqui? Carta número 2. Carta número 3, a gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas. Quem é esse cavaleiro, né? Cavaleiro normalmente tem essa energia aí de aventura, de desbravar as coisas, né? A gente vê aqui que ele tá numa posição de batalha até, né? Ele tá correndo com o seu cavalo aqui, né? E empunha aqui a espada, que é a representação do naipe, né? Essa espada aqui, quando a gente fala do naipe de espada, a gente está trazendo muito a ideia do racional, do nosso mental, né? Então, a gente vê que esse cavaleiro, ele tem o poder na mente em suas mãos, né? Então, ele tem o domínio, né? Então, ele é capaz de desbravar as suas aventuras muito mais usando o seu lado racional e estratégico e planejador do que o seu lado emocional e sentimental, né? E a gente vê cores mais claras, assim, meio azul, meio cinza, que traz muito essa ideia também dessa parte mais racional que a gente tem com a gente. Bom, quem escolheu essa carta é importante, né, essa parte de planejamento, de estratégia, de saber lidar com as palavras com as outras pessoas e de, por isso, numa situação aí de guerra, digamos assim, né, de ataque, né, mas também é importante a gente não deixar isso sobressair sobre as nossas emoções e as emoções dos outros, né. Então, quem escolheu essa carta aí, pensar aí o quanto que tá impondo as suas ideias, a sua estratégia de uma maneira sem colocar um pouquinho ali, um toquinho de emoções e sem olhar para o que o outro tá sentindo, né? Então, pensar também o quanto que você às vezes está sendo manipulador em alguma situação que está acontecendo, e é importante a gente perceber essas coisas, né? Que às vezes a gente acha que eu sou bonzinho, que eu faço tudo pelos outros, né? E às vezes a gente, achando que tá fazendo tudo pelos outros, a gente tá querendo manipular as pessoas. É importante a gente se perceber, muitas vezes.
E é isso. São os recadinhos da semana. E eu acho incrível como o tarot ajuda a gente a perceber como a gente age em certas situações, e como que a gente também pode perceber os outros, né? E o que a gente está passando de ideia para os outros. É uma ferramenta, uma das, né? Tem um monte disponíveis aí, que nos ajuda a nos perceber o quanto é importante isso pra gente se conhecer melhor. É isso, gente. Até mais.